Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Esse é um trecho de um canto, de uma reverência e de um pedido de cura para o Molu, orixá que para povos de matrizes africanas tem relação com as nossas providências de cura para as dores. Trago essa referência porque acredito que para falar sobre saúde é preciso reconhecer suas diferentes concepções e a nossa diversidade. Para falar sobre saúde, também é preciso compreender o impacto da determinação social sobre a vida dos diferentes grupos populacionais. Ao longo da história, a ideia de um padrão de existência sustentado por uma perspectiva de poder originou uma definição única de ciência e de formas de conhecimento, o que suscitou em normativas que se reproduzem nas relações individuais, institucionais e que se capilarizam por toda a nossa estrutura política, econômica e social. A escritora nigeriana Chimamanda Adichie nos faz refletir sobre o perigo de uma história única, na medida em que a adoção do padrão fomenta a negação ao direito àqueles considerados fora das suas prerrogativas. Quando em diferentes territórios homens negros clamam pelo direito de respirar e ainda assim são sufocados até o último suspiro pelas mãos do Estado, nos deparamos com uma estrutura geopolítica que legitima a violência e a violação do direito à vida, sobretudo para a população negra. E por falar em negação de direitos, é preciso considerar que 14 de maio, para a população negra, é uma data que se mimetiza no calendário e que nos mostra cotidianamente os efeitos de ausência de um planejamento social inclusivo. A população negra detém os piores indicadores socioeconômicos, como a educação, a renda e o acesso aos serviços. É quem trabalha majoritariamente na informalidade, quem está privada de liberdade e com menor representatividade política. Esse cenário de vulnerabilidade ecoa na condição de vida, adoecimento e morte. Por isso, acho importante refletirmos sobre duas questões. Como assegurar o direito à saúde se os direitos que geram impacto direto na saúde são violados? E quem está, de fato, usufruindo do direito à saúde? Ao longo da história, a população negra teve o seu direito à saúde violado por meio de práticas racistas que definiram a hierarquização desse direito, atribuindo menor valor aos corpos e à vida dessas pessoas. E baseado nessa ordem social, estudos sobre a história da medicina revelam que mulheres negras foram submetidas a inúmeras cirurgias ginecológicas, sem anestesia, com o intuito de aprimoramento de técnicas e sobre a alegação de que as mulheres negras resistiam mais à dor. Prerrogativa que sustenta a realização de práticas obstétricas violentas até os dias de hoje. Eu nasci ouvindo histórias marcadas por violências sobre os corpos negros, principalmente das mulheres negras. A minha mais velha, que com 3 barrigas de gêmeos se deslocou por vezes sozinha, com uma pedra na cabeça, até chegar à maternidade mais próxima, porque ela acreditava que a pedra na cabeça ajudava a segurar a criança e de alguma forma eu acho que ajudou mesmo. A sua filha seguiu experimentando violências, abandonada no corredor de um hospital, sem roupa, durante o trabalho de parto, enquanto os profissionais de saúde assistiam à final da Copa do Mundo. E eu, a filha da filha, mesmo docente e profissional de saúde, também sou um corpo negro no mundo e usuária dos serviços de saúde. E por isso, não escapei e tenho narrativas semelhantes às delas. Vivi violência obstétrica quando a médica que deveria me ajudar no parto se recusou a me ajudar a subir na maca, alegando que eu estava muito pesada. O médico que disse que o meu parto seria de risco logo na primeira consulta, sem realizar nenhuma avaliação. E ainda assim,
ousou me cobrar imediatamente por uma cesariana. E mal sabia ele que eu pari normal. Importante dizer que manobras violentas durante o parto se fizeram presentes em todas essas histórias, fruto de teorias e práticas eugenistas que legitimam um menor valor e menos cuidado aos corpos negros. Não podemos naturalizar e acreditar que essas histórias sejam as únicas possíveis a serem contadas por mulheres negras, no que diz respeito às suas experiências nos serviços de saúde. Precisamos sim nos questionar sobre o que estamos fazendo para promover narrativas que reproduzem dor, desamparo e desassistência. É difícil falar em cuidado humanizado se nós estabelecemos condições e categorias de humanidade. Se a saúde é um direito de todos e se é um dever do Estado, precisamos reconhecer quem são todos e em que condição interseccional estão essas pessoas. E como disse a Grada Quilomba, a mulher negra é, portanto, vista como o outro do outro. Os efeitos da pandemia da Covid-19 promoveram um aprofundamento do fosso social, quando comparamos os grupos sociais atingidos. A médica Jurema Werneck enfatiza que as lentes da pandemia ajudaram os distraídos a enxergarem a tragédia que é o racismo, destacando ainda o aumento do número de mulheres negras que vivem abaixo da linha da pobreza. Essa conjuntura evidencia a necropolítica instituída pelo Estado e que tem praticado e norteado violações, sobretudo no direito à vida e à saúde. Os planejamentos e práticas de cuidado devem ser realizados, portanto, conforme uma perspectiva decolonial. Aqui destaco a responsabilidade das instituições formadoras de saúde, não só para discutir, mas para atuar de uma forma propositiva no que diz respeito ao currículo oculto, que nega concepções, narrativas intelectuais e práticas de saúde contra-hegemônicas, como as de matrizes africanas, de povos indígenas e quilombolas, subjugando assim outras formas de fazer ciência e promoção de cuidado à saúde, negando uma formação profissional crítica e que priorize o exercício da equidade, no que diz respeito ao atendimento das demandas da população, de acordo com a sua necessidade, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde. Cabe também aos gestores e profissionais de saúde questionarem se a sua formação e a realização de sua prática, estão dentro dessas perspectivas decoloniais e também avaliarem se os seus planejamentos e ações são equânimes ou se corroboram para perpetuar a ocorrência das iniquidades. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Raça, Gênero e Saúde, o NEGRAS, realizou uma pesquisa para avaliar a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, uma política instituída há 10 anos, e constatou que a política é uma completa desconhecida por estes atores, os quais associam o tema saúde da população negra somente a patologias como anemia falciforme e hipertensão, sem atentar para as especificidades e vulnerabilidades sociais dessa população. Com esse resultado, foi possível constatar também o não preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de saúde, o que nos faz deduzir que os dados não são produzidos e nem avaliados de forma desagregada, evidenciando, portanto, a existência do racismo institucional, que promove consequências nefastas, na medida em que as ações de planejamento, de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos são universalizantes, desconsiderando a maioria da nossa população, a sua diversidade de existência e de possibilidades de ser no mundo. Os movimentos sociais, com as suas ações e com as suas tecnologias, nos mostram, que a população sabe o que quer e como fazer para dirimir as desigualdades.
mas se deparam com o silêncio daqueles que preferem manter a perpetuação destas desigualdades e, consequentemente, os seus privilégios. E por isso é preciso também a gente passar a discutir as desigualdades e seu impacto na saúde sobre uma perspectiva da branquitude. Afinal, nós temos uma população que tem se beneficiado com essa conjuntura. Quanto ao Estado, cabe escutar as experiências dos usuários, dos movimentos sociais e incorporá-las para que efetivamente crie uma ambiência favorável para a implementação de políticas públicas, assumindo assim, de fato, a sua responsabilidade. As pessoas só serão saudáveis se forem vistas e respeitadas em suas especificidades. Para isso, é necessário a adoção de um planejamento e de prática antirracistas. E isso deve ser um compromisso de todos nós. Na música 14 de Maio, Lazo Matumbi e Jorge Portugal nos dizem que a coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Sejamos, portanto, agentes da justiça social, para que o direito à saúde seja devidamente assegurado para todos, para todas e para todos. Muito obrigada.